Ora, muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Neste país, noutro país qualquer, neste planeta, noutro planeta qualquer, noutra galáxia e debaixo da Terra e do Sol e pronto. E atrás da árvore, onde está o cagalhão, etc. Pronto. É tudo bom para toda a gente. Com ou sem cagalhão. O cagalhão é o cagalhão da razão. Vamos considerar que eu sou a expressão do cagalhão da razão. Se calhar este vídeo vai se chamar O Cagalhão. A expressão da razão. É que a razão é tipo um bocadinho uma coisa assim meio feia e às vezes cheira mal e o caralho. Isso é razão. Isso é uma coisa... isto não dá para me divertir, mano. Isto não tem piada. Isso é o cagalhão de razão. Que às vezes não tem mesmo piada. Mas é assim. Ora, isto vai ser um longo vídeo, né? Que tem a ver com o cagalhão, com a razão. Mas a razão e o cagalhão têm algo de mais profundo do que o próprio cagalhão, sendo o cagalhão em si próprio, ou em si mesmo, não é? A razão. Faz lembrar aquela malta que vai analisar, o pessoal dos médicos e afim, não é? Vão analisar o cagalhão de alguém, não é? E observar que tipo de alimentação é que a pessoa tem, não é? Que tipo de doenças prováveis a pessoa pode começar a desenvolver. E, portanto, isto de algum modo vai meter ao encontro de um vídeo que eu vi um dia destes, de uma rapariga que estava aí a falar sobre questões... Uma rapariga mulher, não é? Estava a falar sobre questões de alimentação associadas também a uma de coisas que eu ando a fazer, mas pronto, o que eu ando a fazer tem a ver com a cabeça e pouco ou nada a ver com o corpo. De algum modo isto está trocado, não é? Porque... pronto. Mas não vou entrar por aí, não é? E portanto... eu decidi, antes de mais, começar a pôr a musiquinha nas minhas conversas, as minhas, e não de mais ninguém. Porque assim ao menos o pessoal pode ouvir as minhas músicas terríveis enquanto me ouve. O que é muito mais criativo, muito mais interessante. Pelo menos para quem poderá, não é? Gostar. Mas pronto, as minhas músicas não são grande coisa. E portanto... entretanto, às vezes, eu simplesmente num vídeo que contém uma mensagem mais ou menos específica, eu conseguiria pôr das músicas todas que fiz quase uma música por álbum. São 16 álbuns, uma música por álbum, pronto, eram 16 músicas por cada vídeo. Mais os links associados aos textos e não sei o que mais, que os textos são associados às músicas outra vez e os textos e as músicas estão ligados ao cérebro. Então, pronto, parece a ponte ideal para o pessoal tentar fazer aqui uma espécie de ginástica de matemática, no qual não tem números, ou quase nada tem números. Um exercício simples, não é? Contudo, uma das coisas é que apareceu um passarinho por aí, não é? Mesmo que, pronto, que eu seja supostamente também um pássaro de fogo, há mais pássaros no mundo, não é? Eu não sou o único passarinho do mundo. E, portanto, apareceu-me um passarinho que me fez uma confissão, mais ou menos... Pronto, eu às vezes até tenho vontade de pedir desculpa. Não é? Porque, pronto, o que o passarinho disse-me é que, pronto, eu ainda não percebi aquilo que eu sou e quem sou nesta minha caminhada, nesta minha expressão, não é? Porque eu sou tanta coisa e ao mesmo tempo não sou nada, não é? E portanto é simplesmente uma referência no tempo, não é? E nada mais. Mas o que eles me disseram é que, em princípio, não é? Os lobos, não é? Os grandes lobos, eu, por exemplo, pronto, sabem que nós normalmente depois vamos ter um encontro das memórias e alguma das minhas boas memórias, de algum modo, tem a ver com cinema.
E o cinema ainda por cima é americano. E nesse sentido, ao nível do cinema, pronto, à parte do exagero em alguns filmes americanos, há também muito bons filmes, não é? Há também bons filmes, coisas que realmente conseguem, pronto, começar a superar, não é? O que, pronto, eu considero excessivo em alguns filmes americanos. Pronto. Mas isso pronto, é a minha sensibilidade a reagir com aquilo. E, portanto, eles me disseram-me que eu, além de ter que dançar com os lobos, eu também sou um lobinho. E disseram-me que, pronto, que eu às vezes, eu como lobo, ainda não me descobri como lobo. Não é? E como eu não me descobri como lobo, os grandes lobos que sabem que eu sou um lobo, não é? Deixam-me ir fazendo certas pequenas asneiras, não é? Para eu me descobrir como ser. E portanto, isto tem... Pronto, isto às vezes... Os pais, não é? Os pais que serão os lobos, os grandes lobos, não é? Que no fundo está associado a uma musiquinha que eu nem sei se posso pôr agora. Olha aqui, portanto, o Shamanic Quest Dream, não é? Que é o Walking with the River. Acho que é neste aqui. Walking with the River. Acho que era nesta coisa. Oi. Que é a terceira música do Shamanic Quest Dream. É mais, Walking with the River. Okay? E pronto, Walking in the River, se vocês virem a imagem, não é? São os lobozinhos a caminhar pelo rio, não é? Em princípio, os lobos ou caminham contra a corrente ou a favor da corrente. Isto não depende da decisão deles, mas da água, cada para cima e para baixo. Vamos. E portanto, eu como lobinho, não é? Como macaquinho e lobinho, porque isto é demasiado para a minha cabeça e ao mesmo tempo, pronto, eu prefiro nem tentar perceber demasiado e portanto deixar fluir. E para deixar fluir tenho que perceber a coisa. O Rei Leão, vocês não sei se lembram do filme O Rei Leão. O Rei Leão, que é aquele leãozinho, né? Aquilo é a aventura do leãozinho para ele perceber qual é o seu papel na realidade. Isto também me faz lembrar o Dança com Lobos, não é? Que é foi um dos filmes também que teve uma grande força na minha memória. Conseguiu atingir certas coisas, certos valores que estavam comigo quando eu era pequeno. Não é? Portanto, o Dança com Lobos também é, ao fim e ao cabo, um caminho no qual, portanto, o ator principal, não é? Se entrega a uma nova cultura, se apaixona e que depois acaba por lutar pelos direitos dessa mesma cultura porque aquilo entranhou-se na alma de uma forma profunda. Não é? E a relação simbólica que ele precisou de aprender para se adaptar a essa cultura teve alguns erros e ele foi gozado por todos e tudo. Portanto, ele para aprender a ser um índio, de algum modo, não é? Ele para aprender a ser um lobo, ele teve que fazer algumas coisas que os outros lobos consideraram ridículos. E algumas coisas asneiras, não é? E, portanto, nesse sentido, esse passarinho que passou, que não era de fogo, mas era de água, ok? E, portanto, o passarinho de água que apareceu aí, disse-me, olha, o pessoal sabe que tu és um lobinho, um dos lobinhos mais verdinhos que existem, alguns na Terra. E só por causa disso, aquele pedido que tu fizeste do caminho de escudos, eles estão dispostos a oferecerem-te isso. Como tu sabes, eles nunca te iriam deixar isso se eles não tivessem um olho em ti. Eles vão ficar em olho em ti, pelo menos para a tua segurança. E claro, poderás sentir assim um bocadinho aquela coisa do olha, que tem um lobo mesmo a olhar para ti naquela coisa. Mas olha, não te preocupes, porque ninguém te vai fazer mal. Pronto.
E isto às vezes é difícil interiorizar, porque, no fundo, eu sou tudo e mais alguma coisa, e ao mesmo tempo consigo relacionar-me com tudo e mais alguma coisa, e na verdade há imensas expressões na história que demonstram, até sendo na vida real, sendo no mundo da imaginação, não é? Demonstram que realmente há uma relação entre os macaquinhos e os lobos bastante positiva. E à parte disso também existem um dos casos mais conhecidos da história, não é? Foi uma criança que foi abandonada no bosque e pronto, e os lobos, em vez de a comerem, guardaram-na e, portanto, protegeram-na. E, portanto, os lobos também têm assim um certo lado humanístico. Não é? Portanto, não atacaram o bebê, mesmo que provavelmente era ruidoso, e, portanto, tentaram alimentá-lo e, portanto, ali naquelas coisas, alguns conseguiram que aquele bebê se desenvolvesse no meio da comunidade dos lobos, e tanto é que depois outras pessoas mais tarde, quando encontraram aquele rapaz, não é? Aquele rapaz que já era homem, o gajo tinha skills, não é? Tinha desenvolvido chamadas skills, não é? Que agora nem me lembro em português, não é? Como é que se diz? Às vezes a melhor era não saber mais língua nenhuma, mas pronto. Portanto, que era de lobo. E os lobos conheciam aquelas skills como da família. Contudo, pronto, ele não desenvolveu um monte de coisas que as pessoas que estavam em meios que não fossem lobos, não é? Tinham desenvolvido. Portanto, ele não desenvolveu aquilo, não é? Aquele rapaz que estava no meio dos lobos não desenvolveu a maior parte das propriedades de aptidão que cada um pode desenvolver em sociedade, porque não estava em sociedade, estava com os lobos. Simples. Então os lobos disseram que, pronto, que tendo em conta, não é, a minha situação, tiveram a ver, tiveram a estudar aquilo tudo, disseram, ok, isto melhor é deixá-lo, porque ele, quando for grande, não é, vai ser o rei desta merda toda. E nós que já sabemos como é que isto funciona, não é? Em princípio, pronto, vamos tentar, não é, dar-lhe alguma liberdade de ele se autodescobrir, não é? Sem que ninguém lhe faça mal. Ou pelo menos tentando sempre ao máximo que ele, pronto, que ele não se magoe, que ele não faça nenhuma asneira assim muito grave, não é? E portanto, pronto, mas às vezes é como os macaquinhos e os lobos verdinhos, não sei o que, estão a brincar com coisas que no fundo, pronto, não têm importância nenhuma, não é? E claro, ainda bem que os lobos são extremamente pacientes, não é? Eles também desenvolveram a paciência, não é? E pronto, e como tal eles têm a capacidade, não é, de ir observando pequenos detalhes para perceberem o que é realmente perigoso, não é? Ora, e portanto eu até vou pôr esta musiquinha, o Walking with the River de Ollie for Sounds. Agora eu até vou pôr aqui nas colunas grandes, ou aqui, como é que isto está? Espera aí. Como vocês podem ver, a música não é nada de espetacular. Mas é assim. E portanto, é que depois isto vai ter encontro noutras memórias. Que são, por exemplo... Perdão. Esse é, por exemplo, o Pequeno Imperador. Eu, à parte de ter ficado com certas memórias de... digamos que... como... São de expressões de condição em que estão entregues a um papel brutal desde pequenos
e vão-se apercebendo disso enquanto fazem o caminho, sem se aperceberem completamente, só percebendo quase no fim da vida a importância, não é, do seu papel, tendo em conta que foi entregue a esse mesmo papel muito cedo, sem se aperceber desse mesmo papel. E no fundo o desenvolvimento dos lobos, dos macaquinhos, dos gatinhos, dos cãezinhos e pronto, desta malta toda que eu gosto muito, não é? Eles próprios também às vezes têm uma certa dificuldade de ir ao encontro, de perceberem o que é que estão aqui a fazer, e pronto. E sabem que esta merda por cima tem a ver com o ego, não é? E às vezes nós com o ego fazemos assim coisas, umas borradas assim brutas. Mas ainda bem que temos o ego, porque assim conseguimos perceber aquilo que somos e, portanto, conseguimos entender o que é que anda, tentar entender o que é que estamos aqui a fazer, caso tenhamos alguma atenção sobre aquilo que estamos a fazer. Não o que é que acontece no mundo. O que acontece no mundo, pronto, é aquilo que nos vai inquietar ainda mais. Ou não, ou trazer-nos alguma satisfação, alguma segurança. E pronto. Vocês sabem, nos zodíacos, não é? Eu nem sei se os ocidentais têm 12 da mãe. Mas se existem 12 da mãe, pronto, deve ser mais ou menos a mesma coisa. Os orientais também. Mas existe uma história associada, não é? Não é tipo, e tal, apareceu e pronto, e é aquele solitário no meio dos outros. Não. Pelo menos os asiáticos e aquilo é um trabalho em conjunto global, não é? Que está associado a timings. E pronto, e no fundo, o tempo, é que nós somos tempo, o fluir do tempo, no espaço, energia a fluir no espaço, logo somos tempo. Ora bem, normalmente os lobinhos querem ter a sua vida em paz, uma vida minimamente tranquila, não é? Em família. Pronto, como vocês sabem, quando às vezes essas coisas correrem mal para os lobozinhos verdinhos, em princípio, os lobos que não são nada verdinhos vão esfolar tudo. Porque, pronto, existe uma tendência de proteção e, portanto, há uma tendência de proteção que às vezes nos leva, portanto, a estes estados emocionais de não sabermos racionalizar aquilo que experienciamos. Tipo as criancinhas, não é? Que em princípio iam dormir, mas entretanto ficaram extremamente acordadas à espera que o evento da história que lhe contaram aconteça. E, portanto, não consegue dormir. E então, eu vou pôr aqui uma música muito bonita, não é? Que se calhar é uma das primeiras músicas bonitas. Que é do álbum Emotional Signals, portanto, sinais emocionais. Que no fundo é a comunicação corporal, não é? Que se pode considerar o que é a comunicação corporal. E, portanto, tenho aqui uma musiquinha extremamente bonita e enorme, que tem 23 minutos, tendo em conta que isto já está nos 20 minutos, ainda chega aos 50, aos 40, e pronto, e ouvimos a música toda. E eu curto brava esta música, mesmo sendo assim extremamente repetitiva. Pronto, que se chama-se Dominated by Time, Ruled by Desire. Claro, a humanidade é isso mesmo, os animaizinhos também. Com ou sem consciência. Quer dizer, com consciência, claro, porque só podemos ter desejo com consciência de alguma coisa. Quem não tem consciência não tem desejos, em princípio. Não tem memória, não tem... Pronto, não tem nada disso. Não é? Portanto, aqui vai.
Vamos lá continuar a conversa, que isto está a ser muito giro. Portanto, já sabem, Bandcamp, odicforsounds.bandcamp.com. Tem lá uns quantos álbuns, bom, Emotional Signals, Dominated by Time, Ruled by Desire. Portanto, todos os álbuns que estão associados ao meu trabalho criativo, se assim quiserem atribuir, não é? E se assim o quiserem atribuir, melhor é dizerem que tudo que vocês conhecem na realidade que foi inventado ou descoberto pelos homens, não é? Na história e no tempo, de algum modo também são a mesma coisa, não é? Ora, são trabalhos criativos, nada mais. Lembrem-se que é quase, não é que seja impossível, porque lá está, nós temos muitos dados que não temos noção dos mesmos, ok? Estão restados do nosso inconsciente e por aí fora, né? Que nós às vezes temos acesso a eles sem saber como. Às vezes sabemos como. É simplesmente estarmos conscientes de nós próprios. Ora, às vezes não é fácil, não é? Produzir um resultado positivo. A probabilidade de nós termos um resultado positivo, seja lá no onde for, deve-se à experiência que nós temos naquele exercício que repetimos imensas vezes. Portanto, de algum modo, eu creio que as pessoas que leem compulsivamente, sei lá, alguns textos, não é? Poderão ter experiências místicas. Porquê? Porque, naturalmente, conseguiram atingir um nível de conhecimento que os permitiu chegar a esse ponto. Porque a Terra, objeto Terra, planeta, também tem uma memória. E, portanto, as plantas têm uma memória, e etc. Nós não temos 20 séculos. Como espécie de vida, ou este planeta não tem 20 séculos. Tem muitos mais, e provavelmente vai ter muitos mais do que um gajo imagina. Contudo, é importante que o exercício de consciência sobre onde nós estamos e o que nós somos vai criar com que seja possível, não é? Se houver essa consciência de uma forma global, não é possível criar dinâmicas de consciência, não é? Que potenciam o bem-estar de quase todos. Ou todos, pronto. Depois depende do exercício de cada um e, portanto, da escolha de cada um. Nada mais. O resto do mundo está a fluir por aí coisas boas e coisas más. Agora. E não para. Enquanto eu estou aqui a falar, eu ouvi música. Enquanto há malta que está a trabalhar como um urso. Não há malta que está a fazer banging jumping, ou de queda livre, ou a nadar, ou a namorar, ou fazer sexo, seja lá o que for. É nós a fluir no tempo e a tentar desfrutar ao máximo que nós somos naquilo que existe à nossa volta. De forma a que, pelo menos, não seja prejudicial para alguém. Ora,
Para não ser prejudicial para alguém, basta que mais alguém além de nós não encontre na sua atenção algo que no fundo lhe pareça perigoso, não é? Isto porquê? Porque, pronto, em princípio, quando nós vamos ou pensamos no perigo, é a mesma coisa que o gajo está, sei lá, a nadar, não é? E pensa sempre que se vai afogar. Ora, a probabilidade disso acontecer torna-se maior só porque a pessoa está a pensar que aquilo vai acontecer. Porquê? Porque ao acontecer vai entrar em pânico e não vai saber manter a calma, etc. Não é? E, portanto, aqueles exercícios que normalmente eles fazem lá das tropas e naquelas coisas todas, não é? Às vezes servem só simplesmente para isso, para haver aqui uma espécie de treino sobre o autodomínio de nós próprios em algo que o melhor é autodominarmos. E, portanto, é quase como na guerra, é quase como um soldado que não deu um tiro, mas que passou a sua vida no campo de guerra. O que é que ele fez? Ele não matou ninguém, nem andava a tentar matar ninguém. Simplesmente foi aprendendo a partir do que lhe acontecia, sem fazer nada. De observação. Claro. É claro que depois nós temos aqui uma mecânica de funcionalidade, não é? Que é positiva, porque é informativa. E, portanto, ao haver essa mecânica, ao haver essas dinâmicas de trabalho de equipa, okay? Que o pessoal às vezes fala de futebol e afins, precisam sempre assim de um gajo que em princípio parece que vai ser bombástico, não é? Tipo o Ronaldo. O Ronaldo e os Messi e afins, não é? É imensa gente por aí que, de algum modo, pelo facto de passarem a sua vida a treinar naquilo, não é? Tornaram-se gajos bestiais no sentido da aplicação da sua função. Em outras profissões é igual. E a cena é que nós muitas vezes, até olho, por exemplo, para os jogos de Portugal, o Ronaldo aparece como a esperança daquela coisa toda. E às vezes, pronto, aquilo dá-nos tanta coisa de esperança que nós chegamos ao jogo e reparamos que o gajo falhou. É normal. É que o gajo também está a viver uma condição de emoção que precisa de ser relaxada e não ir à busca de. Mas quando vai à busca de, às vezes encontra aquilo que não quer. E portanto, o melhor é saber ir escolhendo, não é? O melhor momento. Mas a publicidade e a televisão não querem saber disso, porque em princípio querem é que a malta vá toda aos jogos e que esteja a prestar atenção ao esforço daquela equipa, que representa o globo, digamos assim, daquela terra. E pronto, e esta mecânica funcional, não é? Que é extremamente importante porque exerce comunicação entre as pessoas, mesmo que depois, pronto, um gajo apanhe sempre aquela malta que está tal modo entregue a um momento do jogo, a uma coisa qualquer, que são inflexíveis com outras coisas. Mas isso é o nosso próprio exercício, não é? De lidarmos com a realidade, daquilo que gostaríamos que fosse, daquilo que gostaríamos que não fosse, não é? Daquilo que achamos que é justo. E às vezes as coisas não são como nós gostaríamos que fossem, não é? Mas nós temos que aprender, temos que continuar a fazer coisas, umas que vão correr bem, outras que vão correr mal, para percebermos, não é? A nossa própria função. E dessa forma, ser possível, não é? Auto-melhorarmos-nos. Só isso. Mas às vezes até nesse sentido há a malta que foi pelo caminho mesmo totalmente erróneo para chegar a algo brilhante e bom. Que não, e pouco ou nada tem de erróneo. Mas essas pessoas precisaram de entender a razão, o cagalhão que
Iam encontrar o cagalhão da razão, okay? Para que elas vissem com os seus próprios olhos, não é? O porquê daquelas escolhas serem erradas. Alguns nem têm tempo disso. Mas pronto. Os que têm tempo, os que tiveram no facto da casualidade, permissões que se devem ao acaso, okay? Não foi ninguém que planeou aquilo. Ninguém pensou no Ronaldo há 50 anos atrás. Não. O Ronaldo aparece como os outros apareceram. Uma coisa aleatória, mas que ao mesmo tempo se deveu a outras pessoas que tiveram olho para ver que aquele miúdo ia conseguir fazer qualquer coisa porque tinha qualquer coisa nele. E portanto são os lobos, não é? Que estão atentos também a que lobos verdinhos, não é? Assim mesmo verdinhos, possam ser grandes lobos, não é? E portanto, numa função qualquer, terem capacidades que se destacam, no fundo, não é? É só isso. E portanto, nós somos dominados pelo tempo e regidos pelo desejo, não é? Que é o nome desta música. Até tem aqui uma descrição bonita. Olha, diz assim: Simplification Message of Humanity State Existence. Portanto, simplificação da mensagem. Simplification message. Portanto, mensagem simplificada do estado mental da humanidade. O estado mental da humanidade é o nosso exercício de atenção, okay? Nas vários fragmentos que nós podemos escolher focar, para encontrar algo, na probabilidade de encontrar, sem saber se vamos encontrar. Portanto, só via, de algum modo, quando nós sabemos que há a probabilidade de encontrarmos sem sabermos se vamos encontrar, quer dizer que até na procura desse caminho tem que haver um desligamento do caminho. Tem que haver uma abstração do caminho, não é? Porque é sem querer. É como o amor e como coisas mais belas e mais horrendas deste mundo. É por acaso. E o acaso acontece principalmente, muitas vezes, porque o não acaso houve uma tentativa excessiva no não acaso. Portanto, o que não é, tudo aquilo que já foi testado não era o acaso. Até que o acaso aparece. Eu, por exemplo, serei sinais do tempo do acaso. E pronto, tentei fazer um registro mais ou menos eterno sobre a minha própria expressão de condição neste mundo. Um registro sobre tudo aquilo que somos. E entender que às vezes, pronto, as próprias injustiças e os próprios sistemas que são considerados injustos, e eu também muitas vezes considero-os injustos, tal como se calhar considerei que os meus pais em alguns momentos foram injustos. Pronto, mas eu não lhes posso atribuir culpa. Eu posso atribuir em mim, não é, um sentido de justiça que não foi correspondido com aquilo que eu acreditava. Contudo, o tempo depois ofereceu-me novos conhecimentos e mais conhecimento para perceber a escolha deles. E, portanto, não considerar que eles tenham sido alguma vez injustos, não é? Mas sim que tentaram, ao seu melhor, não serem injustos. Que é interessante. Esta parte. ...14 minutos. Isto é a parte mais deliciante. Isto devia ser tipo metal e punk e techno bruto. Isto eu estou a imaginar isto bem forte, tipo no bar qualquer, que um gajo possa pôr música bem alta e o pessoal esteja lá só a curtir. Isto, então agora a passagem a seguir, que ainda falta daqui a um bocadinho. Quando enfim entrar vai ser brilhantíssimo. Aquilo deve dar um estalo. O pessoal em princípio ou dança ou matam-se. Não, estou a brincar.
go, go. Sem verbo é muito mais agradável, não é? Muito mais potente ao nível emocional de transmissão das emoções, contudo não objetiva nada, portanto oferece a liberdade de criação de cada um sem a descrição do caminho que cada um pode produzir com a sua própria imaginação. Há gente que considera que isto não é educação. Weirdo! A sensação de atenção sobre o são, às vezes, não é o que eu digo, há músicas milhares de vezes melhor que a minha, não é? Mas há momentos em que eu consegui, a meu ver. Até dá para improvisar, quase.
programa de rádio faz tantas asneiras, não é? Que às vezes os profissionais são despedidos. Estou-me a lembrar assim, de repente, lembrei-me de uma coisa que me mostraram há pouco tempo, não é? Coisas da casualidade. E um tipo qualquer que está a fazer um programa de televisão, não é? E entretanto começa a ter espasmos de riso, não é? Com alguém que está a entrevistar por causa da voz, do tom de voz. Não é? Nós sabemos que há autistas que têm quase espasmos. Eu às vezes tenho tido isso associado ao excesso de ruído. Há certos ruídos na cidade, as motas, não sei o que, que começam a pôr-me com ideias altamente agressivas. Porque distorcem a minha própria sensibilidade sonora. Haverá pessoas que ouvem estas músicas e dizem, mas esta coisa é a coisa mais repetida e mais chata do mundo, mano. Isto não é música, oh, mano. Não é? E aquela coisa que tu fizeste de improvisação, coitadinha, foda-se, foi a pior merda que eu ouvi, mano. Até o meu bebê, quando chora, faz coisas melhores. Ainda bem, grava. Faz música também, mano. E junta-te comigo. É o que eu quero. Fazer grande concerto, com grande baile. E eu a dançar. E a cantar e essas tralhas todas. E vocês juntam-se ali com os bebés e afins, mano. Vai ser a maior orquestra do mundo, mano. Óperas belíssimas, mano. Ainda bem. Portanto, de algum modo, estou a conseguir ser mais ou menos um DJ criativo naquela coisa. Pronto, olha, pus uma musiquinha, não é? Pus uma musiquinha e pronto. E em princípio a musiquinha... Em princípio a musiquinha foi porreirinha, não é? E eu fiz DJ com a música, pus mais alto, mais baixo, não é? Acrescentei informação à própria música, portanto foi quase um programa de rádio sobre aquilo que eu fiz. Explicando, não é? Dando aquela sensação mais de guia sobre a apresentação do trabalho, não é? E depois, a seguir, nesse mesmo álbum do Emotional Signals, não é? Aparece uma música que é o Little Box Universe. Portanto, nós, em princípio, nós próprios, somos, antes de tudo, pequenas caixinhas e pequenos universos, que estamos inseridos noutros pequenos universos e noutras pequenas caixinhas, que assim sucessivamente são só isso. Então, há um vídeo que entretanto, mais alguém também me mostrou e eu, naquela altura, pronto, adorei, não é? E então, extraí do YouTube e pronto. E na segunda parte dessa música chamada A Pequena Caixa, o universo que é a pequena caixa, não é? Também é uma música de 18 minutos, acho que já não vamos ter tempo, mas tendo em conta que a conversa... pronto, eu vi um vídeo do miúdo, um miudinho, a falar sobre a sua noção, não é? Do mundo em que vive e afins. E pronto, e então, isto é em inglês. Ele tem um inglês muito melhor que o meu, milhares de vezes. Ele nasceu lá, normal. Além de mais, pronto, acho que o rapaz tem mesmo assim uma capacidade cerebral fora do comum. Pronto. Está na condição de ser isso. Depois há uma coisa engraçada que ele expressa, que é a cena do golo. Portanto, a parte desportiva, o exercício, não é? Da importância
da funcionalidade em equipa para ter um objetivo. Naquele caso é o voleibol, uma coisa assim no género. Mas, vamos ouvir. E depois, pronto, isto vai aparecer, o rapazinho vai falar e tal, o entrevistador também, e o vídeo vai acabar. Por isso, desfrutem. Há coisas que nós encontramos no universo que conseguem corresponder a certas coisas que nós sentimos. Agora, está em nós escolher as coisas que nos podem potenciar a ficar melhores e não a ficarmos chateados com o resto do mundo, não é? Não podemos fazer nada. Vou tentar, não? Dizer, olha, pá, se... sabes porquê? Eu vou-te explicar. Porquê? E aí, se calhar, o gajo está ali perdido vai entender. Se calhar. Eu acho que em cada álbum que eu fiz existe uma sonoridade própria do álbum. Mas se calhar é impressão minha. So start from the beginning because I'm trying to remember what you were saying. So basically, the humans are on one space, one environment that's inside another environment. We are on Earth, and the Earth is just one planet in the galaxy. You can compare that to an ant on the patio in this backyard. Let's see. Can we see any ants? Can you show me what you mean exactly? Probably not someone at the moment, but this is an ant colony. Anyway, so the ant doesn't know that there's more than the patio. He just thinks he just thinks that he just keeps walking. He doesn't know he's just part of lots of worlds, and the human race is sort of like that. After they discover what's up there, they know they're only a little part of the huge galaxy. So do you think we're alone in the universe? Are we the only intelligent life? We are memory. I think there probably are many different kinds of life forms, cells and organisms. Some may not be visible, some may not have been discovered, some may be on places we can't go. And they all might have the same perspective as we do, that there might be others, and that maybe they can find them someday, but at the moment, they don't know. They're part of the big world. Well, what do you think about the idea of alternate universes? I think it's realistic at the same time as it is fantasy. That's exactly what scientists think. They're not sure. They have the math to prove it, but they haven't observed it, so they don't know. Oh, yeah, they don't observe it. Very complicated. Because you have no proof that there's anything out there. Mathematics way. Right. And where numbers. In the universe. What the hell do you think you are looking to? You can only make theories. You can never know the truth unless science gets a lot more complex and they find ways to come onto Mars or something. Do you think we'll make it to Mars in our lifetimes? Maybe, maybe not. It all depends if people discover it, if people try, if basically luck. So are you going to be one of the people that tries to help find other planets and other life forms and other planets? No, you never know for sure if there really is anything
to search. It's an endless quest without knowing what the quest is. It's so You true. don't know if it's So what's the meaning of our lives here on Earth then? That's one of the hardest questions there is. I would say Music. the meaning of your life is We are music. what you think, what you want your life to be. Nobody can decide what you will do except for you. You have control over yourself. You have be lucky enough that the odds may be against you, but So you definite no that so you think that we do have free will. We can do whatever we want. It's not predestined or anything. it may be predestined, but you can change that destiny. That's tricky. But it's good to know. I mean, I might be wrong. It might be just scheduled, like some play or something, and you act it not knowing that you're part of it. But all the same, maybe destiny is just telling you. Maybe you just know it, and that's what destiny is. Destiny is a guess of what you know, what it knows about you, and what it knows you will do. But then again, I might be wrong, and it's just destiny. Totally in control of you, or there could be no such thing. There could be it could just be your opinion at the time, and you can change that. Well, it was very nice getting this lecture. I learned a lot, and we'll pay you next time. And we'll see you next time on our show. Okay, all right. So tell me a little bit about your what you got there. Okay. 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 In my opinion, baseball is one of the things that is most Baseball. special in our lives. It's the most entertaining. The most entertaining. Why is that? Like football. That Like whatever. Do you, It's making my team the best you can. is baseball make better? something. Or soft, what is it? Wiffle ball? You said? Against Or baseball is really important. Good Okay, or bad. so what do you think about the importance of art and music? Art. Very intelligent child. in a way, disability, but at the same time, I don't know why some adults forget the child inside. You see colors or hear colors? Yeah. Like you might listen to this music and you might say that Because sounds it's like rap. really important, Exactly. that child. And what do you think about the purpose of sports and competition? Is it really necessary? I think that competition part isn't that necessary, but the reason that a sport is very necessary, the entertainment and food system, because we do not have that kind of system. So it's kind of like, it's a little bit like a TV show that's suspenseful In a way. yeah. Because we're watching it on TV, we're watching a football game, it's real, it's not being acted, but it's still for the same reason that we watch like a drama or a mystery show. Interesting. Very interesting. E pronto, e afinal, aquilo que eu considero realmente delicioso, não é? Encontrar no mundo que me potencia a mim próprio a noção de consciencialização da minha própria condição na realidade, que foi percepcionado por uma criança qualquer, ao acaso. Ninguém pensou que ela existiria, sabe? Alguns já a conheciam e tal. Portanto, na verdade, este vídeo vai se chamar
o título da música, mas com uma breve palavra associada. Portanto, eu até já desenhei exatamente o nome disto, que é Lobos, dominados pelo tempo, regidos pelo desejo. Bom nome. Depois a música é esta coisa chata. Estamos meio perdidos nesta merda. O que é que se passa aqui? Desfruta. Vai estar perdido. Estava ali a criar ruídos. Está muito potente. Coisas chatas para eu fazer. Não há mais um bocadinho só para me chatear, né? Até ao fim do vídeo. É pouco, é 1 minuto e meio, vá, ok? Vá. Respirar. Life.